primeira coisa, de trás para frente. Então, 10º alimento, álcool. Por que o álcool não é interessante? Bom, vocês já imaginavam, né? Ah, não deve ser interessante beber. A questão do álcool é a seguinte. O álcool, ele apresenta um determinado valor calórico, que é maior do que o da gordura, do que do carboidrato e da proteína. Ele só não é maior do que o valor calórico da gordura. Então, o álcool tem 7 calorias por grama, enquanto o carboidrato tem 4 calorias apenas por grama, a proteína tem apenas 4 calorias também por grama, e a gordura, que tem um pouco mais de caloria que o álcool, que tem 9 calorias. Só que o grande problema do álcool é que ele é uma caloria que a gente chama de caloria vazia. Então, caloria vazia é aquela caloria que não oferece nenhum nutriente. Então, ela só oferece a caloria, ela só serve para atrapalhar o nosso organismo. Ela oferece um valor calórico, mas em termos de densidade nutricional, em termos de valor nutricional mesmo, ela não nos ajuda em nada, ok? Então, o álcool seria o 10º alimento da nossa vida. E toda vez que a gente consome o álcool, ele pode modificar algumas coisas no nosso organismo, como, por exemplo, a liberação de alguns hormônios, de hormônios que têm relação com saciedade, com fome. E aí, geralmente, quando você bebe, você tem uma tendência a comer mais. E não só naquele momento que você está bebendo. Isso pode durar por algumas horas ainda, depois mesmo do momento que você parou de beber. E o seu organismo, que poderia estar focado ali num processo de emagrecimento, ele acaba tendo um problema em relação a isso, porque naquele momento que você bebe, dependendo da quantidade de álcool que você bebe, o corpo começa a ter como tarefa principal eliminar o excesso de álcool do corpo. Porque a gente não tem álcool naturalmente no nosso corpo, então a gente precisa eliminar o excesso de álcool da nossa corrente sanguínea, e daí o fígado vai estar focado nisso, os rins, todo o sistema de excreção do nosso corpo acaba fazendo esse tipo de ação, ok? 9º item, adoçantes. Os adoçantes nós temos 2 classes. A gente tem os adoçantes sintéticos e a gente tem os adoçantes naturais. Os adoçantes sintéticos, obviamente, gente, tudo que é sintético é algo que não vai fazer bem para o nosso organismo. De qualquer forma, ele vai gerar um processo de adaptação no corpo para o corpo receber aquela substância sintética. Então, a gente não consegue ter uma absorção favorável no intestino, a gente não consegue ter uma metabolização favorável. A gente precisa realmente pensar que toda substância sintética vai causar um processo inflamatório e vai causar um aumento da permeabilidade do intestino. O que é a permeabilidade do intestino, gente? Permeabilidade do intestino é a capacidade do nosso organismo de absorver as substâncias, que ela vai acabar ficando prejudicada. Ela fica aumentada quando o nosso intestino está mais permeável, porque a gente teve um prejuízo na mucosa do intestino e, consequentemente, entram várias substâncias que não deveriam entrar. Então, entram talvez alguns fungos, talvez algumas bactérias, talvez alguns vírus, talvez algumas substâncias que naturalmente não seriam absorvidos no intestino íntegro e saudável. Então, o uso de adoçantes sintéticos é extremamente prejudicial. Agora, vem outra questão. E os naturais? Ai, belezura, mas eu consumo a stevia, ou então eu consumo o eritritol. Não pode consumir esse tipo de adoçante? O grande problema dos adoçantes naturais é que muitas vezes a pessoa deixa de ser viciada em açúcar e passa a ser uma pessoa viciada em adoçante. Os adoçantes naturais, eles têm um poder doce um pouco menor do que os adoçantes sintéticos, mas eles têm um poder de adoçar até maior do que o açúcar. Os adoçantes, em geral, eles vão fazer com que o nosso organismo se habitue àquele sabor doce recebido constantemente, desde lá das nossas papilas gustativas até o hábito do nosso corpo de procurar alguma coisa doce. E enquanto você está habituado ao sabor doce, qualquer outra coisa que não tiver açúcar, que não tiver essa característica doce, não vai estar boa para você. Próximo alimento, embutidos, gente. Pelo amor de Deus.
Embutidos. Ai, mas é um peito de peru light, 0% de gordura. Belezura, para com isso. Embutidos são substâncias extremamente processadas. Tudo que é muito processado não é saudável. A gente precisa entender que os processados são substâncias adicionadas de vários aditivos químicos, aditivos alimentares, para que eles durem mais tempo. Gente, quando você compra um embutido, aqueles que não precisa nem ficar na geladeira, que não precisa nem... que ele tá lá, ó, tá um calor de 40 graus, o negócio tá lá, e você compra, e você pode deixar fora da geladeira, será mesmo que aquilo lá vai fazer bem? Como é que a gente consegue comprar, fazer uma compra lá no mercado e estocar tudo em casa por um mês? Se eu quiser não ir no mercado por um mês, eu consigo. Isso parece absurdo. Talvez vou diminuir aí só o consumo das minhas frutas e verduras. O restante, eu consigo guardar tudo na minha casa. Até leite, que antigamente a gente não pensava em conseguir ter um leite que durasse tanto tempo. Hoje a gente vai lá comprar o leite está na caixinha, fora da geladeira. Então, esse tipo de alimento, com certeza, sofreu um processamento muito grande. A gente tem que tomar cuidado, que a composição química das substâncias que estão presentes ali não são interessantes. Eu já falei, eu tô no 8º, agora vai ser o 7º, é isso? Refrigerantes. Tanto o normal quanto o refrigerante zero, tá? O que a gente pode falar dos refrigerantes? Refrigerante, se for o refrigerante normal, belezura, é muito açúcar, é açúcar assim, adoidado. Então é como se assim, um copo de refrigerante fosse equivalente a 6, 7 colheres de açúcar, tá? E quando você vai tomar um copo de refrigerante, depende do lugar que você tá, você acaba tomando muito mais do que um copo. Um copo acaba sendo pouco, tá? E quando a gente fala do refrigerante zero, porque além de ter um monte de cacareco do produto industrializado, ela é cheia de adoçantes, que a gente já falou que o adoçante não faz bem de maneira alguma, e ainda ela tem uma acidez, assim como o refrigerante normal também, os refrigerantes em si, eles têm uma acidez muito grande. E olha só, belezura, essa acidez faz com que o organismo tire cálcio do osso para poder neutralizar, mais ou menos essa palavra, talvez, não sei se é a melhor palavra, a acidez do refrigerante. É mais ou menos assim, ó. Toda vez que eu tenho o consumo de alguma coisa muito ácida, mas não é ácido assim, gente. Ai, limão, então não pode tomar, não pode comer limão, belezura. Não é nada disso que eu disse. A acidez do refrigerante é uma acidez muito forte. É um pH mais ou menos de 2 e pouquinho. E toda vez que a gente tem a ingestão frequente de uma substância com esse pH, a gente tem uma retirada do cálcio do osso para poder tamponar, para poder não deixar mais aquele meio ficar ácido. Então, esse tipo de situação é uma coisa bem complicada. Que número nós estamos? Número 6, certo? Soja. Nossa, belezura, mas eu achei que soja fosse super bacana, achei que soja fizesse super bem pra saúde, que é o nosso hormônio natural, soja. Eu nem faço terapia de reposição hormonal, eu só consumo coisas com soja. Belezura, eu vou te dar uma triste notícia. A soja que a gente tem no alimento, a gente não consegue ter uma utilização a ponto de fazer com que tenha uma melhora dos nossos hormônios, que são reduzidos de maneira bem evidente no momento da menopausa. No momento assim, para você ser diagnosticado assim, menopausa, você precisa estar há 1 ano com a ausência do fluxo menstrual. Então tem gente que fica lá 3 meses, daí volta, menstrua mais uma vez, daí passa 3, 4 meses, a pessoa vai, menstrua mais uma vez. Então isso significa a pré-menopausa. Quando você está realmente na menopausa é quando você tem essa interrupção aí por um período de pelo menos 1 ano. Então, a mudança desses hormônios, ela não vai ser compensada, ela não vai ser amenizada pelo consumo da soja. Até porque a soja ela pode até me dar alguns efeitos colaterais, o consumo da carne de soja, ou do leite de soja, ou do suco à base de soja.
e ela pode me dar alguns efeitos colaterais e não me dar os efeitos benéficos, tá? Então, a gente não consegue lidar bem com essa soja que a gente consome. Agora, a soja fermentada, então, natô, miso, natô, ele funciona como um probiótico. Aquela soja fermentada, ela é bacana, ela é interessante porque ela vai ter aquele micro-organismo que faz bem para nossa microbiota intestinal. Ah, tipo Yakult? Tipo Yakult, só que o Yakult não é bom não porque ele tem açúcar, tá? Número 5 são os óleos vegetais. Quais são os óleos vegetais, gente? Gente, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola, óleo... Ah, belezura, mentira, mas falaram que o bom é consumir esse tipo de produto e não, sei lá, manteiga. Não é verdade. Então, vamos lá. Esses óleos, os únicos óleos vegetais que são interessantes para o consumo são aqueles que são extraídos do grão, da semente ali, principalmente prensados a frio. O que é prensados a frio? Aquele produto, ele não tem que ser aquecido para ser extraído o óleo do grão. Ele a moagem, quando a semente está sendo, o grão está sendo triturado, está sendo esmagado, esse óleo consegue ser retirado sem ser aquecido, em temperaturas frias. E isso não faz com que o óleo se torne, com que o óleo oxide, tá? Esse processo é um processo, por exemplo, que o azeite extra virgem, ele é feito a partir desse processo. Por isso que é mais caro também, tá, gente? Porque é diferente você comprar um azeite extra virgem, o valor, e comprar um óleo de, sei lá, óleo de canola, tá? Então, você tem valores bem discrepantes. Por quê? Até por conta desse processo de obtenção, de extração da substância do grão vegetal. E aí, entra junto aqui o próximo alimento, que é o número 4, que é a margarina, ou qualquer outra gordura hidrogenada. A margarina, ela é chamada como margarina vegetal hidrogenada. Por quê? Ela é feita a partir de um óleo vegetal, mas por que ela não é líquida? Quando a gente tira da geladeira e deixa lá, ela derrete, mas ela não é líquida. O óleo, na temperatura ambiente, ele é líquido. Então, a partir desse momento, a gente sabe o quê? Que aquele produto foi hidrogenado artificialmente. Então, belezura, nada de passar margarina nem no seu pão, nem no pão do seu filho e nada. Joga fora a margarina. Ou você usa o azeite extra virgem, que ele não passa por esse processo de hidrogenação. Ou você usa o óleo de coco, que ele tem gorduras saturadas, que são mais estáveis. Ele também não precisa desse processo. Tem óleo de abacate, tem óleo de amêndoas. A gente tem outros óleos pra gente usar. Então, assim, Renata, o que eu recomendo pra vocês pra cozinhar? Vocês podem cozinhar com a banha de porco. A banha de porco é uma gordura saturada. Se vocês comprarem, não é aquela banha gordura vegetal hidrogenada, tá, gente? É a banha de porco. Ela é uma gordura saturada. Ela é uma gordura que tem bastante estabilidade. Ela não tem cheiro, ela não deixa um cheiro residual. E ela tem um poder um ponto de fumaça bacana. A banha de porco, ela é calórica, porém, ela é uma opção super saudável para você poder preparar os alimentos, tá? Então, em casa eu uso bastante. E até mesmo, ela é mais barata, gente. A banha de porco, ela tem um custo bacana, ela é bem estável e é muito melhor para você cozinhar. Quem nunca comprou, vai no mercado e procura a banha de porco. Banha de porco pura, tá, belezura? Não vai colocar nada que tenha além de banha de porco. Número 3, belezura? O que será no número 3? Congelados. Ai, meu Deus do céu. Quem é que vive de lasanha congelada? Quem é que vive de cacareco congelado? Gente, pelo amor de Deus. Congelados, a gente não adianta abusar de alimentação congelada. Ai, olha, belezura, eu em casa eu sou super prática. Como eu moro sozinha, eu uso tudo congelado. Então, ao invés de eu fazer uma lasanha, eu compro congelada. Ao invés de eu fazer um frango, eu compro nuggets. Qual é o problema desse tipo de coisa? A batata frita, congelada. Eu compro tudo congelado. Além de eu ter todo o prejuízo ali do alimento, que geralmente congelados são comidas mais rápidas,
e comidas mais rápidas, para justamente ter aquela propaganda ali para a saúde da mulher moderna, né? Tipo, você consegue fazer janta para 18 filhos, o seu marido, o seu cachorro, o papagaio, todo mundo ao mesmo tempo em apenas 15 minutos. Para justamente ter isso, precisa ser alguma coisa com farinha branca, com açúcar simples, com ingredientes que vão ser preparados, conseguem ser preparados rapidamente. Se ele for cheio de fibra, ele não vai conseguir suprir aquela necessidade do produto congelado, que é justamente você comprou e facilitou a sua vida. Então, belezura, produtos congelados, além de ter um monte de cacareco que eu digo, farinha branca, açúcar e assim por diante, a gente tem ali um monte de conservantes e assim, e corantes, aditivos químicos e assim, substâncias que vão garantir que ele fique mais tempo ali armazenado e não vai perder a sua característica inicial. Segundo produto, extremamente prejudicial, e esse não é novidade para vocês, é o açúcar. Agora, o último alimento e o pior de todos, esse é aquele que vocês têm que tirar da dieta de vocês totalmente, tá? Vocês já ouviram falar em açúcar invertido? Quem já ouviu falar isso? Açúcar invertido é o tal do xarope de milho, xarope de glucose, xarope de milho. Já ouviram falar disso ou não? Essa é a pior coisa que você pode consumir na sua vida. O xarope de milho é uma combinação de duas coisas, de frutose com glicose, mas não na proporção que a gente tem ali a sacarose, que é nosso açúcar branco, açúcar de mesa. Ele é ainda pior do que o açúcar branco. Ele é o chamado açúcar invertido. Para garantir que um alimento não cristalize, por exemplo, eu vou comprar o caro. Sabe aquele caro? Tipo aquele que é tipo um mel? Caro não é mel, né? É um mel falso. Ele tem a textura do mel, só que ele é feito de xarope de milho. Ele é muito usado em confeitaria, perfeito. Na indústria de alimentos ele é muito usado. Primeiro porque ele é barato, muito mais barato do que o açúcar. Segundo porque ele não cristaliza, ele não engrossa com facilidade, ele fica uma coisa mais... a textura dele fica muito melhor. Ele não escurece. Então, para ser usado nos produtos, se você for olhar, gente, até ketchup tem açúcar invertido.